O pessoal tem perguntado, né, por que eu parei de gravar vídeo. Na verdade, eu não parei, não. Eu tenho passado muito mal desde o dia 29, né, de janeiro, que eu fui ser periciada e eu me senti muito violada. Eu fui muito violada por um médico chamado Roberto Cambraio. Ele me violou muito, assim, a forma como ele me tratou é desumano demais. Eu costumo dizer que essa gestão da Polícia Civil, eles não me enxergam como um ser humano. E se eles não me enxergam como um ser humano, eu posso ser violada em todos os meus direitos, né? O mínimo que ele me disse foi que aleijadinho trabalhava sentindo dor, então eu também conseguiria trabalhar sentindo dor, né? Aí eu pedi recurso, né? Porque eu espero uma perícia mais adequada ao século XXI, né? E a diretora do hospital da polícia, né? A Heloísa Musi, que ela chama, me disse que não poderia me oferecer recurso porque eu não apresentei documento novo. Eu costumo dizer que esse pessoal da perícia, os médicos do hospital da polícia, eles ficam pouco lá. Então, eles não estudam muito a própria legislação. Sempre que você chega lá, você nunca encontra eles. Eles sempre estão em reunião, em outros afazeres, então eles não se inteiram das nossas leis, né? A lei que prevê o recurso fala que o servidor pode ter uma nova opinião, que é um direito, inclusive no judiciário, você pode ter uma nova opinião, independente de documento, mas eu já falei em outras oportunidades e repito, essa gestão da Polícia Civil, eles fazem o que está na cabeça deles, não existe lei, a Polícia Civil se tornou um órgão anômalo dentro do estado de Minas Gerais, que cada um faz o que quer, não tem órgão suficiente dentro de Minas Gerais capaz de impedir os abusos que a gente sofre dentro da Polícia Civil, porque todo mundo parece que tem medo dessa gestão. Então, assim, nada que você denuncia, nada vai para frente, porque eles fazem as violações que eles querem com a gente e não adianta você denunciar em lugar nenhum, porque são coniventes com o que essa gestão faz. A violação que eu quero falar hoje é referente ao não registro da CAT, né, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que a própria Heloísa Guimarães Cabral Musi tem negado em registrar. E é um direito que está na legislação mineira. E eles alegam que a Polícia Civil não tem regulamentação para registrar acidente de trabalho. O servidor da Polícia Civil não tem direito. Ele é anômalo dentro do serviço público. É a cabeça dessas pessoas, delegados e médicos legistas, eles fazem o que querem com a gente e está tudo ok. A gente tem que aceitar calado, porque se você não calar, eu falei, não sei aí que o que está me acontecendo é nojento, porque é nojento. Aí essa diretora do hospital mandou para a corregedoria para avaliar a minha atitude, né? Então eu tenho mais uma sindicância, porque a diretora do hospital da Polícia Civil, ela está vendo como eu reajo aos abusos e não os abusos. Ela não percebe os abusos que ela e os médicos que estão sob a guarda dela cometem comigo. Inclusive, ela se negou a registrar o acidente de trabalho, o adoecimento ocupacional que eu tenho, sob a justificativa de que as doenças que eu tenho são da idade. Eu sou quase que uma velhinha de 100 anos para ela. Ela não conhece, essas pessoas estudam medicina, mas até hoje elas não entenderam os agravos que um assédio provoca na vida de uma mulher violada sexualmente, elas ainda não entendem o que isso acontece na vida delas. Sugiro como uma opção que elas vejam alguns vídeos da Mariana Ferrer, que elas vão entender quais as doenças que a Mariana Ferrer desenvolveu e como uma mulher violada em sua dignidade sexual se sente. Aliás, eu estou sendo violada não só na dignidade sexual, né? Na minha dignidade humana. O Sodair fala muito isso, né? Na dignidade da Rafaela que foi violada. Eu concordo muito com ele. Essa gestão da Polícia Civil viola a gente em todas as nossas dignidades. Não é só humana, civil, não, em todas as que existem. Então, eu quero começar. Primeiro, essa diretora da Saúde Ocupacional da Polícia Civil, Juliana Silva Rocha Eustáquio, logo que a doutora Letícia entrou, ela fez uma avaliação sobre mim, um estudo de caso sobre mim. E eu peço acesso a ela, esse estudo de caso,
E ela se nega, dizendo que é só um estudo de caso que eu não posso ter acesso. E ela foi atrás de várias pessoas em todos os lugares que eu trabalhei pedindo informação sobre mim. Só que tem um detalhe, ela vai nas pessoas com quem eu tive problema dentro da instituição. E não é muito difícil você ter problema dentro da Polícia Civil, não. Desde que você queira trabalhar honestamente dentro da legislação, é muito fácil você ter problema dentro da Polícia Civil. Então, eu tive realmente problema no interior. Quando eu vim do interior, eu tive problema. O único problema que eu tive, né, de onde a doutora Letícia me tirou, na Barreira, onde eu trabalhava, eu tive um problema com esse policial que me assediou sexualmente. Então, assim, a doutora Juliana, ela avalia eu como servidora indo atrás das pessoas que, teoricamente, eu tive algum problema dentro da instituição. Então, ela fala que é um documento, né, que visa conhecimento da situação lotacional da Jaqueline, que a servidora Regiane Barbosa fez o relatório e que não vai me disponibilizar informações referentes a mim. É o que eu falo. Cabeça de chefe é uma beleza. Mas eu tive acesso a esse relatório porque os médicos legistas apresentaram ele no CRM, ou seja, lá eles apresentaram a oitiva minha, de corregedoria. Não tem sigilo para mim dentro da Polícia Civil. Eu estou toda violada. Mas eu fui. Quando eu tive acesso a esse documento da diretora de saúde ocupacional, eu fui atrás de algumas eu nem fui, porque independente do que eles falam, não me interessa. Mas eu fui atrás de umas pessoas porque o que estava escrito naquele relatório não era muito compatível com o posicionamento deles enquanto nós trabalhamos juntos, né? Então eu fui atrás de algumas, não de todas, porque é igual eu tô falando. Tem umas lá que pode falar o que quiser de mim, que não faz diferença nenhuma na minha vida. Então, uma delas, quando a doutora Letícia me tirou, doutora Letícia é a chefe de polícia, né? Quando ela me tirou da DH Barreiro, eu coloquei no nosso grupo, né? Pessoal, ontem eu subi por ordem da doutora Letícia, e o combinado agora é que eu sou do 4º andar. Eu subi de ordem, eu não subi convidada, igual ela diz. Eu subi de ordem, está escrito aqui. Eu subi de ordem da doutora Letícia. Aí um delegado que fala mal no relatório da doutora Juliana, aqui ele fala assim: Jaqueline, vai ser difícil encontrar um substituto com a mesma competência e comprometimento que você tem. Boa sorte no novo desafio. Um deles. O outro delegado, de outro lugar que eu trabalhei, que o relatório falava coisas horríveis sobre mim, eu perguntei para ele: o senhor disse isso ao meu respeito? Não que a gente vai brigar por conta disso, eu só quero saber se foi o senhor, porque não é compatível com o desempenho profissional que a gente teve enquanto trabalhou junto. Ele me respondeu o seguinte: distorceram um pouco o que eu disse e colocaram uma acentuação em algumas reticências que não expressam fidedignamente a forma como eu me expressei. Mas o que esperar de uma entrevista por telefone? Se tivessem me pedido por escrito, e acho que teria sido melhor. Né? É uma pessoa que sempre me tratou muito bem, que me orientou muito, inclusive. Tem oitiva dele no Ministério Público falando do nosso relacionamento enquanto profissional. Só os relatórios da doutora Juliana que os médicos legistas usam no CRM, que tem essa Jaqueline que eu falo que existem. Eu falei uma vez na Assembleia, existem 2 Jaquelines. A Jaqueline que eu sou e a Jaqueline que eles criaram e que eu estou tendo que defender. Né? Outra pessoa, ele escreve assim: os dizeres relativos à perseguição, que eles colocam lá como se eu fosse uma paranoica, que eu tenho mania de perseguição. Então, essa pessoa coloca assim: os dizeres relativos à perseguição foram inseridos de forma errônea no texto, já que a informação repassada para o servidor André é o que fez o relatório, via telefone, foi de que a servidora estava sendo perseguida pelo fato de ter realizado uma denúncia relativa a assédio sexual e que a mesma sofreu em uma unidade. Informo que a servidora em questão, quando veio trabalhar aqui, foi direcionada para auxiliar no gabinete do superintendente. Ali ficou realizando serviço pertinente ao setor, não tendo tido nenhuma reclamação formal da mesma. O gabinete ficavam 3 secretárias. Quando mudou a chefia, o novo superintendente optou por deixar apenas uma. Mentira, foram 2. Tem 2 lá até hoje. Sendo uma em questão transferida para a delegacia virtual no mesmo prédio, a outra como é uma servidora que aguardando o chamado para solicitar uma exoneração do cargo, ou seja, eles estão dando preferência a uma servidora que inclusive vai exonerar do que me deixar no setor onde eu estava.
E uma secretária executiva que é uma terceirizada. Eu também não posso ser preterida por uma terceirizada. Mesmo considerando que a menina é uma gracinha, super me ajudou, mas eu sou concursada, né? Então, vamos dar nome aos bois, né? Aí a servidora, a princípio, não gostou da situação, solicitando até mesmo orientação da corregedoria se ela poderia ser transferida do local. Como a transferência era interna e ela iria trabalhar no mesmo prédio, não cabia à corregedoria opinar sobre a situação. Cabia. E o corregedor, como era amigo da doutora Letícia, não fez nada à época. Eu não podia ser realocada, ainda que no mesmo prédio, porque eu sou uma vítima de assédio sexual e tem uma resolução dentro da polícia, dentro do Estado, que diz que eu não posso ser realocada justamente por isso, porque isso vira motivo de retaliar a pessoa. Se quis denunciar assédio sexual, inclusive a gente te ofereceu acordo, você não quis, então agora a gente vai te realocar o quanto que a gente quiser para você aprender a não falar que foi assediado. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Mas voltando para a doutora Juliana, eu entrei em contato com o Estado e pedi ao Estado orientação de como eu registrava acidente de trabalho, porque a legislação brasileira já afirma que assédio gera acidente de trabalho. E o Estado me deu todas as orientações de como eu deveria registrar. A Heloísa e a Juliana se negam a registrar, mas a Juliana, ela registra o SINAM. A maior incoerência dela foi registrar o SINAM, porque se ela registra o SINAM, que é uma violência interpessoal, o SINAM é uma notificação para o Ministério da Saúde que toda violência deve ser gerada. Isso é uma notificação compulsória, deve ser gerada. Ela registrou o SINAM. Aí ela fala que eu fui assediada, e aqui ela fala que a data informada, a servidora não informou a data exata, está tudo informado, né? Tudo meu é informado, ela simplesmente não me perguntou, porque ela poderia ter marcado uma reunião lá comigo para perguntar o que ela coloca aqui como ignorado, né? Ficaria um serviço mais bem feito, mas ela não fez isso. E ela coloca, tendo em vista o campo 67, salienta que a instituição, que nesta instituição o registro de acidente de trabalho é realizado conforme normativas da própria PCMG, não havendo regulamentação do citado instrumento. Outra mentira, qualquer servidor, seja ele público, qualquer funcionário, trabalhador, ele tem direito ao acidente de trabalho. A Polícia Civil não é um órgão onde o servidor trabalha e não é considerado um ser humano. Existe, na nossa própria lei orgânica, a Lei Complementar 129, fala sobre acidente de trabalho, mas como eu falo, eles não ficam lá para... As pessoas que chegam na chefia, eles não estudam sobre o cargo que ocupam, eles fazem o que dá na cabeça, né? E a gente sofre nos nossos direitos por causa de gente assim. Então ela fala que não registrou porque não tem regulamentação. Aí eu vou ler o e-mail que eu recebi da própria Diretoria de Saúde Ocupacional do Estado, que fala da regulamentação. E a Polícia Civil, acreditem, está dentro do Estado de Minas Gerais. Então, ela é regulamentada por isso aqui também. Porque a saúde ocupacional do Estado, ela legisla todas as outras saúdes ocupacionais. Então, a Polícia Civil não pode falar assim, não, para Jaqueline não existe normativa nem resolução, porque a gente quer, né? Então, aqui fala, é um e-mail grande, mas fala sobre acidente de trabalho, que as violências, né, sobre o acidente e as violências, mesmo de trajeto, o diretor da Polícia Civil fala que não existe acidente de trajeto, que não é acidente típico, é uma sujeira que eu nunca vi igual, mas que eu não sofri acidente típico, eu sofri um acidente dentro de uma viatura e dentro de uma delegacia, óbvio que é um acidente típico, né? Ainda que fosse em trajeto, né? É um acidente típico. Aí aqui eles falam que caracteriza acidente de trabalho, né? Os transtornos mentais que você sofre, que devem ser notificados no SINAM, e eles colocam os CIDs, que são os transtornos mentais, comportamentais, do CID F00 ao CID F99. Eu tenho CID dentro desse espaço que eles não registram acidente de trabalho, né? Porque o CID de transtorno mental que eu tenho hoje são oriundos dos assédios que eu sofri. Eu entrei na polícia apta para trabalhar. O que eu desenvolvi foi dentro da polícia e a partir dos assédios que eu sofri. Eles ainda apontam mais, né? Que existem os riscos emocionais e comportamentais do R40, esses eu não tenho, e existem as circunstâncias socioeconômicas e psicossociais, do CID Z55 ao CID Z65, que eles também me dão na própria perícia
Os peritos não, porque eles são médicos legistas, eles me dão e não aceitam registrar acidente de trabalho. Né? Então, assim, eu acho assustador o que me acontece. Aqui eles ainda falam o que é violência interpessoal. Então, eles falam caso de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, ou seja, até os suicídios que acontecem dentro da Polícia Civil, eles deveriam ser comunicados no Ministério da Saúde, mas ninguém comunica. Então, Brasília deve achar que a Polícia Civil é um mar de maravilha, que ninguém suicida, porque não chega nada lá, não chega nenhuma notificação do SINAM lá. Então, assim, já passou do tempo que eu queria, mas eu quero ler só o que diz a nossa lei complementar, né? Complementar a nossa lei orgânica. No artigo, é a lei complementar 129 de 2023. No artigo 63, ela fala sobre os acidentes de trabalho que podem... vou ler. Será concedida licença por acidente em serviço, sem prejuízo do vencimento e vantagens inerentes ao exercício do cargo, pelo prazo máximo de 2 anos, observando o seguinte... O que caracteriza a mim, no caso, é o primeiro inciso, né? Configura acidente de trabalho, dano físico ou mental que se relacione imediata ou imediatamente com as funções exercidas. Ainda fala no segundo. O dano considera-se, equipara-se a acidente de trabalho, o dano decorrente da agressão sofrida no exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito, o dano sofrido em trânsito a ele pertinente. E no inciso 3 fala, o acidente necessita de, caso precise, né, de tratamento especializado, não disponível em instituição pública, poderá ter tratamento em instituição privada a cargo da PCMG. Né? Ou seja, não registrar é o que eu venho falando sempre. Nós estamos sendo regidas por cabeça de pessoas que sequer leem a legislação do Estado de Minas Gerais. Essas pessoas são colocadas em cargos comissionados e lá elas fazem o que bem entendem, violam a gente da maneira que eles querem. Eu costumo dizer que é por isso que as pessoas suicidam, porque a gente é muito violado dentro da Polícia Civil. E a gente tem sido muito violado nessa gestão da Polícia Civil. Né? E eu só vou justificar porque eu não tenho feito os vídeos. Desde o dia 29, eu tô com síndrome de pânico, eu não consigo mais sair de casa. Eu tenho vomitado, eu tento sair para ir no médico, eu chego na frente do médico, eu começo a vomitar, quando não desmaiar. Eu já tive que ser conduzida de SAMU para o hospital, fui no consultório médico ser atendida, desmaiei, me levaram para o hospital de SAMU, nunca andei de ambulância na minha vida, tive que ir para o hospital da urgência de SAMU. Então, assim, o mal que esses peritos da diretoria de perícia médica da doutora Heloísa, né, da médica legista Heloísa, a forma como eles vêm me tratando, a forma como ela vem me tratando, me negando direitos, a forma como a doutora Juliana vem me tratando, isso tem afetado o meu estado não só mental mais, agora já passou para o físico. Aliás, eu acho que há bem tempo já tinha passado para o físico, né? Porque essas dores que eu sentia no ombro, hoje em dia eu estou sentindo no corpo inteiro. Né? Então, vocês que eu sei que estão esperando meus vídeos, eles vão saindo de acordo com a minha disposição, porque eu realmente piorei muito no meu estado de saúde. Mas eles vão continuar, podem ter certeza que eu vou registrar todos os abusos que a gestão feminina do Zema tem cometido contra mim. Se vocês repararem, as violações que eu sofro, desde a chefe de polícia descendo, elas vêm de mulheres, né? O que é mais, assim, impressionante não, a palavra certa é triste e criminoso, né? Porque elas estão abrindo mão de legislação para me retaliar, para me negar direito, enfim, é o que temos para hoje.